Olá você que sempre espera este nosso momento, este nosso encontro para poder rezar a palavra. O tempo está passando rápido, hein? Já estamos no quarto domingo do tempo da Páscoa, hoje, dia 3 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. E neste domingo a igreja nos propõe a rezarmos o Evangelho segundo João. Continuamos tendo como referência o Evangelho joanino. Hoje nós rezamos uma parte do capítulo 10º, versículos do 1º ao 10º. João, capítulo 10º, versículos do 1º ao 10º. É aquele trecho tão precioso que você vai se recordar quando abrir a sua Bíblia e ler. Abrindo um parênteses, como eu digo, nos domingos a gente prefere não proclamar para aproveitarmos um pouco mais a nossa reflexão. É aquele texto, como ia dizendo, muito conhecido, onde Jesus vai se apresentar como a porta das ovelhas. Isso na primeira parte. A segunda, Jesus vai se apresentar como o pastor, o bom pastor. Não é este trecho que hoje nós proclamamos. Ficamos dos versículos 1º ao 10º, do capítulo 10º, onde Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Nos lembra o Missal Cotidiano algumas informações importantes para rezarmos essa particularidade que João apresenta. Uma coisa é importante lembrar: mesmo sendo uma narrativa muito específica de João, a linguagem sobre o pastor é uma linguagem muito comum de toda a Sagrada Escritura, que vem inclusive do Antigo Testamento e que também nós vamos encontrar referências nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Algumas informações, queridos, para vocês rezarem, para você rezar essa palavra. O capítulo 10º de João se desenrola à luz de Ezequiel 34. Aquele texto bíblico de Ezequiel que fala primeiramente da triste situação do rebanho por culpa dos pastores, e depois do anúncio de Deus que faz guiar o seu povo mediante um novo pastor, que é seu servo Davi. No entanto, é importante aqui entendermos Jesus declarando-se o pastor das ovelhas, a porta do redil, o bom pastor, revela-se a si mesmo como o Messias anunciado. Então, rezar essa palavra nessa perspectiva é importante. Deus que garantiu que enviaria um pastor, pois já estava entristecido por ver o seu rebanho se perder. Jesus agora, ao se apresentar dessa maneira, ao falar do rebanho e ao falar da porta, está falando, está confirmando que de fato ele é este enviado de Deus. Alegoricamente, define o discípulo como a imagem da ovelha. Isso é interessante. A ovelha está representando aqui todos os discípulos, que ouve a sua voz e conhece o seu pastor. E aí, quando você for rezar o texto bíblico de hoje, não esqueça desses elementos e dos que agora eu apresento para você. A primeira coisa que o texto bíblico quer apontar para nós, mais uma vez, a centralidade da nossa fé, da nossa vida, que deve estar em Jesus. Assim, o texto bíblico, ao falar que Ele é a porta, aponta para nós mais duas coisas importantes. Primeiro, que ao passar pela porta, só passa aquele que ouve, que conhece a voz do seu pastor e passará por essa porta. E por que digo que essa experiência é importante? Na tradição bíblica do tempo de Jesus, na realidade do tempo de Jesus, as ovelhas, mesmo que elas fossem misturadas com outras ovelhas de outro rebanho, quando o seu pastor chegava chamando por um determinado código, que era deles, ela ouvia e seguia, as outras não. O que o Evangelho está apontando para nós é o seguinte: para nós passarmos por esta porta, é necessário que a gente conheça o nosso pastor.
E esse conhecimento que se faz pelo ouvir, mas pela convivência. Aqui se dá uma fé verdadeira. Portanto, para nós isso é muito forte, porque talvez, muitas vezes nós nos perdemos, porque nós não nos permitimos ouvir, conhecer e conviver com o nosso pastor, Jesus. Ao mesmo tempo, esse pastor que abre essa porta para que a ovelha passe, também traz referência a mais de duas coisas: aos pastores da igreja, que devem ser aqueles que de fato conduzem o seu povo e que representam Jesus aqui na terra, os bispos, os sacerdotes, e por isso esses devem ser amados e respeitados, e ao mesmo tempo esses devem ser dóceis com as suas ovelhas e conduzi-las de forma verdadeira. Ao mesmo tempo, quando diz que as ovelhas deverão passar por essa porta, lembra a todos os discípulos, os fiéis de uma maneira particular, que às vezes vê a igreja de uma forma fantasiosa e até de uma forma desrespeitosa, esperando que seus pastores sejam milagreiros, sejam apenas distribuidores de sacramentos, ou então oferecedores de milagres, aqueles que atendem apenas determinadas necessidades particulares, e entendem e esquecem, na verdade, que o pastor é aquele que deve guiar, inclusive conduzindo pelo melhor caminho, mesmo quando a ovelha não compreende. Assim, a palavra de hoje, queridos, coloca-nos de novo diante de uma relação importante. Como eu disse, conhecer o pastor, estar atento à sua voz e, acima de tudo, aderindo a ele, ter a coragem de passar pela porta que ele nos abre. Que neste dia tão especial rezemos pelos pastores da igreja e rezemos também por todas as ovelhas, para que essas não se percam e que tenham a coragem e a abertura de coração para ouvir a voz do seu pastor e passar por essa porta que oferece vida. Um excelente domingo para você, uma semana abençoada, paz e bem.